Olá, bem-vindo você que chegou ao Mulherando. Você pode estar nos ouvindo ou nos assistindo. Eu gostaria primeiro de dizer o que é o Mulherando. O Mulherando é um espaço para que as mulheres possam participar e manifestar os seus pontos de vista sobre todos os fatos que impactam a nossa existência. Meu nome é Maria Valéria e eu vivi já há algumas décadas. E eu acho importante dizer isso. Eu nasci nos anos 60, vivi minha infância nos anos 70, a adolescência nos anos 80, a fase adulta nos anos 90 e o auge da minha vida profissional nos anos 2000. Ufa, é muita história, né? Mas uma coisa eu observei nessas 5 décadas. Infelizmente, pouca coisa mudou sobre como o mundo recebe, trata e dá espaço para as mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar no Mulherando. Nós vamos trazer mulheres para darem os seus pontos de vista, para apresentarem as suas propostas. Há alguns anos, durante a campanha eleitoral de 2018, mas principalmente na campanha eleitoral de 2020, eu me manifestei publicamente contando para as pessoas que eu pretendia, dali por diante, eleger mulheres. E eu convidei as pessoas, inclusive nas minhas redes sociais, a fazerem a seguinte reflexão. Se o mundo não é justo com as mulheres, talvez seja porque o mundo é construído pelos homens. Não seria então o momento de nós elegermos mulheres para fazerem as mudanças que nós gostaríamos que acontecessem? Pois bem, então eu propus, vamos eleger mulheres? Só que, depois dessa proposta, eu pensei um pouco mais e descobri que não basta eleger mulheres. Nós precisamos eleger mulheres que tenham um pensamento voltado para a proteção e as garantias para as mulheres. Nós precisamos eleger mulheres que estejam envolvidas com as lutas das mulheres. Nós precisamos, então, de representatividade. E é por isso que, nesse momento em que nós estamos aí nas vésperas de uma eleição e já tem pré-campanhas em andamento, eu tomei a decisão de convidar uma mulher que é uma representação do campo progressista e das lutas femininas na nossa cidade, na nossa região, para fazer parte desse projeto Mulherando. E eu, então, apresento a vocês a Águida Helena. Agradeço o espaço, agradeço a companhia excelente da Valéria, uma mulher que entendeu que esse é o momento, não só de conversar, não só de participar mesmo, né? Temos que participar, nós temos direito a esse espaço. E mais do que direito, nós temos essa necessidade, porque a fraternidade, ela combina demais com a mulher. A amorosidade, a forma política correta da mulher entender o desenvolvimento, entender que o filho de uma amiga sofrendo é o meu sofrimento, filho de uma amiga, de uma colega precisando de um tratamento é o meu sofrimento também. E a mulher com essa sensibilidade precisa estar atuando imediatamente. Então, é com muita alegria que eu participo do Mulherando, um momento muito especial, onde nós vamos falar sobre a vida das mulheres, que não é fácil e não é só uma. É ser feminina, é ser feminista, é ser política, é ser uma trabalhadora, uma mãe, né? Uma dona de casa, uma fomentadora de toda a alegria, a fé de uma casa. Isso tudo é uma mulher. Muito bem, Águida. Agora, então, nós vamos falar um pouquinho de tema espinhoso. Você é uma mulher na política. E nós assistimos, infelizmente, nos últimos anos, muita violência contra as mulheres na política. Então, eu tenho que te perguntar, Águida, como foi a sua experiência na política? Olha, eu tenho mais de 30 anos de filiada no Partido dos Trabalhadores.
Então, durante todos esses anos, eu sempre me aproximei dos movimentos, das mulheres, dos movimentos sociais e da luta sindical, que é uma luta difícil. A perseguição no meu trabalho existe desde o primeiro dia que eu coloquei os pés, né? Tanto para trabalhar na prefeitura quanto no Estado. Porque eu acredito na união dos trabalhadores, eu acredito nas leis que nós precisamos conhecer, compreender e ter esse diálogo com essas leis nos ajudando o tempo todo dentro do nosso local de trabalho. Né? A gente costuma dizer que eu sou chão de fábrica e é muito bonito hoje, eu falo do SUS, né? Hoje nós temos aí muita gente defendendo o SUS, né? Principalmente os recursos do SUS para as empresas privadas. Agora, o chão de fábrica, a dificuldade, somos nós que conhecemos. E quando você luta, né, para defender seus colegas, para defender uma categoria, o governo não vê isso com bons olhos, porque muitas vezes o que ele quer não é o que a categoria necessita, né? Então vem essa perseguição. E é dessa forma, no trabalho, na própria política. Como é que é a perseguição, né, na política, com a mulher? É uma tentativa de desconstrução constante, né? É uma tentativa de te silenciar, né? Até falei sobre o meu retorno do Agarrade agora. Tentaram me calar, tentaram silenciar uma mulher, né? Mas não entende que a gente já vem formada há muito tempo, preparada, né, para lidar com esse machismo estrutural, né, dentro do governo, dentro da política, dentro dos espaços, dentro do sindicato, né? Porque é muito difícil e a partir do momento que você se dispõe, porque é um trabalho voluntário, né? Mas a partir do momento você tem que buscar o conhecimento, porque o enfrentamento vai ser difícil, né? E é assim em todos os espaços. Então existe essa perseguição política que eu só reverti. Olha, eu fiquei quase um ano impedida de trabalhar. Quase um ano. Por quê? Porque fizemos um movimento contra a privatização. O governo, ele acredita que afastando as lideranças, punindo os trabalhadores, que isso inibe, né, a própria forma de organização e o direito legítimo de um movimento paredista. Veja bem, hoje nosso sindicato, né, cooptado por esse governo, que está em todos os espaços, associações, não só no sindicato, nos movimentos sociais. Então, ele entende dessa forma, vou afastar, só que não é assim, né? Não é assim, não pode ser dessa forma, porque existem leis. E então, é estudar essas leis, é buscar essas leis e tirar esse governo. Porque com esse governo, ele está se comportando como um governo acima das leis. E por isso a coragem da mulher para vir conversar com outras mulheres, né? Pedir que as mulheres entendam isso. Olha o que esse governo representa, além de todo o machismo, de toda a perseguição, né? Com as mulheres, ele é horroroso, né? Como se a mulher fosse um ser desprezível, que você cala, que você coloca aqui, depois você tira. Não. Além de todo esse governo que vai passar, existe um grande movimento, né? Existe uma grande organização das mulheres. Aqui no interior, nós temos mais dificuldade de estar organizando essas mulheres, mas mesmo assim, já avançamos muito. Águida, falando em avanços, nós observamos, e isso é inegável, e os fatos mostram essa realidade, que nos últimos anos, devido a essa onda de machismo, de retrocesso, nós observamos que as violências aumentaram de um modo geral, mas especialmente contra as mulheres. Os indicadores mostram isso. Trazendo esses dados para a violência de gênero contra as mulheres na política, né, que são a violência política contra as mulheres, nós temos alguns dados que apontam principalmente o silenciamento.
51% das mulheres que estão na política relatam já terem sofrido alguma forma de agressão. Infelizmente, apenas 5% das mulheres fizeram alguma forma de denúncia. Isso chegou a um ponto em que, nos anos recentes, nós assistimos mulheres assassinadas, mulheres agredidas, mulheres espancadas, mulheres humilhadas, inclusive no plenário, no Congresso. Em virtude de toda essa situação, nós tivemos uma legislação nova que vem para trazer um pouco de regulamentação e a qual nós recebemos com muita expectativa. Nós achamos importante ajudar a explicar para as pessoas quais são as principais formas de violência contra as mulheres na política, para que as pessoas entendam que essa violência ela pode ocorrer por meio do silenciamento, por meio das agressões verbais, por meio das agressões físicas, por meio das ameaças, por meio da falta de estrutura para a campanha da mulher, por meio de desconsideração da fala da mulher nos ambientes de debate, seja internamente nos partidos, mas principalmente dentro das casas legislativas. Você poderia contar para a gente, Águida, se você conheceu alguma mulher que perdeu a vontade de participar do universo político por não se sentir segura nesse ambiente? Muitas mulheres. Você está falando de uma questão muito séria, porque quem matou Marielle? Né? Eu acredito que é muito triste, né, a gente lembrar que até hoje é um crime que não foi solucionado, e daí vieram outros tantos que nesse governo, acho que é 100 anos, né, 100 anos de sigilo. Isso aí. Marielle conseguiu despertar mais ainda essa necessidade das mulheres se unirem, né, e buscarem que essas leis sejam efetivadas, que essas leis sejam executadas, porque as leis são boas. O que não existe é o compromisso, né, em fazer com que essas leis sejam praticadas. Veja bem, em Minas Gerais, nós temos mais de 800 municípios. Nós temos pouco mais de 60 delegacias das mulheres. Delegacias para mulheres. Aquela que acolhe, aquela que tem, né, o respeito com a causa. Então, nós temos que avançar. Secretarias de mulheres, onde vocês estão vendo secretarias de mulheres, né? Um ministério que dedique uma parte às causas políticas das mulheres. E essa violência, né? Tivemos um assassinato aqui horrível, né? Deixou as crianças. O que justifica uma brutalidade dessa? É o ódio, né? É o ódio, é a carência, é a falta de informação. E isso aí também é a falta do desenvolvimento social, às vezes do recurso financeiro, a falta de oportunidade de relacionar com pessoas saudáveis, porque a partir do momento que você só vê essa onda de ódio, né, esse discurso de ódio chegando pelas redes, e você só aquilo que você vê é o que vai ficar dentro, é o que vai te fortalecer. Então nós temos que mudar, nós temos que ter programas como esse, né, que traz essa mulher, né, corajosa, essa mulher política, essa mulher trabalhadora, essa mãe. E porque hoje parece que deu problema, foi lá no Japão. Então a imprensa vai toda para lá, enquanto aqui, né, o governo passa mais um pacote de maldade. Então falta educação, e é por isso o desmonte da educação. Então esse governo não contava, né? O próprio movimento que você me falou que participou, né, ele não reuniu mulheres também, né? Então, as mulheres, nós estamos tentando formas, né, de nos unirmos há muito tempo. E chegou o momento, né? Porque hoje nós conseguimos os espaços. Lembrando que nós não queremos ser mais e nem melhor do que homem, não.
Nós queremos estar do lado, nós queremos a mesma oportunidade, sem essa, né? De o homem melhor, a mulher não. Agora, quanto à forma de desconstruir uma mulher, essa é a prática mais exercida dentro dos partidos políticos, né? A mulher que não sabe dialogar, a mulher que não tem um pensamento próprio, porque por muito tempo, Valéria, tem umas histórias tão interessantes, e eu até cito uma autora, né, já falecida, lá de uma poeta, uma poetisa, lá de São Gonçalo do Abaeté, há muitos anos atrás, foi considerada louca, né? E era esse tratamento que as mulheres tinham, né? Quando a mulher tentava escrever, falar, né, declamar, dançar, cantar, né, rapidinho ela era, né, escanteada, ela era impedida e muitas vezes ia parar realmente, né, nos manicômios ali, ela era isolada porque ela era louca. Eu gostaria de fazer um alerta, uma provocação para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para que elas comecem a prestar atenção no seguinte fato. Geralmente, quando uma mulher está num cargo de poder, numa posição de poder, ou pretendendo essa posição, e ela está em um grupo que tenha majoritariamente homens, uma estratégia que é utilizada é desqualificar a fala dessa mulher. Como é que isso ocorre? Geralmente, fazendo críticas ou, às vezes, até elogios à aparência da mulher, porque é uma forma de desqualificar o conteúdo. É como se o valor da mulher fosse pela sua aparência. E uma coisa interessante, Águida, que os dados estatísticos nos mostram: 80% das vezes que uma mulher é agredida em plenário ou nas redes sociais, inclusive, isso acontece falando da sua moral, da sua aparência física ou na forma de algum tipo de ameaça de violência. Já quando os personagens do sexo masculino, né, os homens na política, são criticados, eles normalmente são criticados pelas suas ações no passado e pelas suas condutas no momento em que a crítica está acontecendo. Ou seja, nós vivemos um cenário em que, mesmo quando a mulher, sob todas as dificuldades, consegue tomar a decisão de se colocar no universo político, mesmo quando ela consegue conquistar essa posição, nesse ambiente ela continua sendo agredida e desqualificada pela simples condição de mulher. Nós podemos passar a observar de agora em diante, quando grandes temas são debatidos nas casas legislativas, por exemplo, raramente as mulheres são chamadas a integrar as principais comissões. É verdade. Você já tinha observado isso, Águida? É verdade. O cenário político, né, o espaço político para a mulher, ele é muito limitado. Eles tentam limitar. Agora, nas últimas eleições, nós mostramos que o número de mulheres parlamentares ele aumentou 30%. Né? E essa próxima eleição, eu acredito que ele vai para quase 40% ou mais. Né? Afinal de contas, nós somos a maioria das eleitoras. Né? Nós somos 53% das eleitoras. Então, e olha só que coisa boa, né? O fato de você ter observado isso não foi só seu. Né? Com certeza, muitas mulheres aí estão procurando essa afinidade, essa mulher que fala, não, essa vai me representar. Né? Agora, você me fez lembrar, porque no partido nós temos a Secretaria de Mulheres e a Secretaria sempre tem seminários. Então, a gente se reúne com mulheres de todo o estado, né? Às vezes grupos regionais e com mulheres de todo o país. E eu admiro muito a organização das mulheres, principalmente no norte do país, né? Ali na região do Amazonas, onde eu vi que o índice, porque a fome aumentou em todo o país. Né? Lá elas estão conseguindo amenizar com a economia solidária,
né, com as associações de mulheres. Então, você pode ver que as mulheres do Norte foram as primeiras a abrirem os comitês populares. Então, falta um pouco também sobre isso. E são questões... Aqui em Patos, por exemplo, né, aqui se valoriza muito um padrão de mulher, né, que é uma mulher conservadora, que tolera, né, a traição, que tolera a submissão, né, em prol de uma família. Então, será que essa mulher não está precisando, né? É entender que tem muitas mulheres ao redor, né, que já deram a volta por cima. Ninguém tem que aceitar traição. Ninguém tem que aceitar essa falta de amor próprio, porque os espaços de construção estão aqui e nós precisamos entrar, nós precisamos tomar posse, né? A mulher, ela precisa ser muito mais que isso. Ela já é mãe, ela já é dona de casa, ela já é uma trabalhadora, ela já é uma profissional com capacidade. Ela precisa, né, desse entendimento e dessa coragem. E quem traz essa coragem são os grupos, são os seminários, são as formações. Mas uma companheira vereadora que, contando para a gente num desses seminários, depois de muitos anos, a Câmara do município, um município próximo aqui pequeno, ela ganhou para vereadora. E uma mulher negra, né, do cabelo enrolado, e os traços de uma mulher brasileira. Não essa mulher que está se produzindo em estética, que também não sou contra de jeito nenhum, é tão bonito, que era arrumar também meus olhos, imagina, né? Mas assim, ela contando que quando chegou, né, no outro dia que ganhou, foi a portaria ali, ó, né? O porteiro, as recepcionistas abusaram dela, falou: olha, você está no lugar errado. E ela falou: não entendi, né? Não, mas eu entrei, né, fui eleita, né? Não, mas aqui não é lugar para você, não. Aí ela disse que foi para casa e pensou. No outro dia ela entendeu o porquê, com a primeira reunião da Câmara, né? Ela foi falar e silenciaram o microfone dela, né? Ela tentou falar de novo, né? A rodinha ali né? O machismo ali imperando, só os homens ali, todos olhando para ela, né? E assim, é uma educadora. Você pensa que ela desistiu e foi embora chorar? De maneira alguma. Ela falou: entendi o que vocês quiseram dizer. Eu entendi, mas eu vou provar para vocês que a minha política social é muito melhor do que a de vocês, que só colocam os recursos no bolso. Eu estou falando para mulheres, para mães, né, que querem uma escola para os seus filhos, segurança, né? E então, assim, são as histórias que a gente ouve nos seminários das mulheres. Desistir, não. Calar a boca de uma mulher, não. Né? Se for preciso, vamos para a delegacia, né? Vamos procurar nossos direitos. Aconteceu comigo, né? Eu sou por terceiros que um senhor aqui estava me ameaçando, porque eu sou o comunismo. Então estava fácil acabar com o comunismo em Patos de Minas, era só exterminar a Águida. Essa não é a formação política que eu tenho. Eu acredito numa política justa e com as mulheres caminhando lado a lado com os homens, com direitos iguais. Ainda temos muito para avançar, inclusive com as cadeiras, né, nos legislativos, né, com as parlamentares, porque eu vi, se não me engano, foi no México, né, que hoje o número de mulheres parlamentares superou os homens. E isso tende a crescer, né? Isso tende a aumentar porque dá certo. O país que ele tem a mulher ali mais presente, a mulher como organização, você pode ter certeza, ele enfrenta melhor uma pandemia, né? Uma inflação, a violência, principalmente contra as mulheres. Muito bem, Águida. Uma notícia boa para você. Com essa legislação que nós temos, que está já vigente para essa eleição, se você ou qualquer outra mulher que seja pré-candidata ou candidata, ou mesmo uma mulher que já esteja eleita exercendo o seu mandato, sofrer qualquer tipo de ameaça, você tanto pode fazer essa representação diretamente, quanto você pode usar o espaço
do Ministério Público Federal. Você pode fazer isso online, inclusive. E outras pessoas também podem fazer essa notícia do fato delituoso em seu nome. Então, mulheres e também homens que sejam progressistas e que desaprovem esse tipo de prática, se vocês receberem material ofensivo, abusivo, agressivo, tiverem informação de que alguma mulher está sendo atacada e está correndo algum tipo de risco, ou está sendo silenciada, está sendo cerceada no seu direito de participar da vida política do Brasil, você pode fazer essa comunicação do fato por meio dos canais, inclusive online, né? Então, caso a pessoa não queira se identificar, ela pode fazer esse fato chegar ao conhecimento das autoridades, porque agora nós temos leis para coibir esse tipo de prática. Então, nós gostaríamos de ajudar a esclarecer a todas as mulheres que às vezes tiveram essa vontade, esse pensamento, ou que já desenvolvem trabalhos que poderiam ser direcionados para uma vida política, né, para construir uma história e fazer a sua contribuição participando diretamente da política, na representação, seja no legislativo, né, seja no executivo, que hoje existem mecanismos que vão contribuir para assegurar que o seu pleno direito seja exercido. Inclusive, tem uma boa notícia, Águeda, mais uma boa notícia. Desde que a nova legislação entrou em vigência, nós já temos um número significativo de processos em andamento e com, principalmente, a valorização da palavra da mulher e do ponto de vista da mulher. Como todo o devido processo legal leva um tempo, né, para que se chegue à solução do processo, nós ainda não temos nenhuma condenação, porque a lei está em vigência há aproximadamente 6 meses. Mas nós já temos muitos processos em andamento e nós estamos muito confiantes e acreditando que o ambiente político há de se tornar cada vez mais seguro para que as mulheres possam exercer o seu papel e dar a sua contribuição. Dentro desse tema da violência política contra as mulheres, nós fazemos ganchos para outras formas de violência. Então já fica o convite para nós continuarmos a nossa conversa, Águeda, que nós precisamos falar muito sobre o assédio sexual, o assédio moral, a síndrome de burnout nas relações de trabalho, a violência contra a mulher de um modo geral na sociedade, né? Inclusive, você nos trouxe, eu tomei conhecimento pelas suas redes, eu não sei se vocês já estão seguindo a Águeda Helena nas redes, mas eu indico que sigam, porque ela sempre traz temas muito relevantes e agora, essa semana, ela nos trouxe, né, o tema, a informação de que já é possível fazer a representação da Lei Maria da Penha online. Então, nós vamos falar também, nós vamos ter uma oportunidade nesses nossos encontros do Mulherando para falar exclusivamente sobre esses aspectos, né, da vida da mulher em sociedade. Para você ver o tanto que nós avançamos. E isso é uma cadeia, né, de proteção que a gente, quando o Senhor lá me ameaçou, né, imediatamente nas minhas redes vieram os apoios. Vamos criar uma rede de defesa, de proteção. E essas redes são tão importantes. Eu me lembrei aqui sabe aquele X na mão, né, que saiu pelas farmácias ali, aquilo salvou tanta mulher, né? Aquilo ajudou tanta mulher. E eu me lembro de uma história que agora, uma garotinha sendo sequestrada em um avião, né? E olha, gente, quando a gente fala assim, fica parecendo que é tão distante da gente, não é não. Nós temos famílias que vendem as meninas aqui, né, em região próxima, e a gente sabe disso. Mas esse caso me chamou a atenção porque foi logo depois, né, que a rede de farmácia soltou aquela forma, aquela rede de proteção, onde a mulher coloca o X de batom aqui na mão e entra,
né, em qualquer comércio, principalmente na farmácia, que foi quem mobilizou aquele trabalho. Mas essa criança que estava sendo sequestrada, né, fez esse desenho, só que na parede, no espelho do avião, né, no espelho do banheiro. E imediatamente, né, entenderam e salvaram a vida dessa criança. Então, a importância da informação para as mulheres é fundamental, Valéria. Fundamental. E é isso, nós temos muito tempo, né? Que bom, que bom. Vamos conversar com muitas mulheres, né? Trabalhadoras, conscientes do papel na sociedade, conscientes da importância, né, da mulher ser respeitada no ambiente político também, no ambiente de trabalho e em toda a sociedade. Né? A forma de desconstruir, de desconstrução da mulher, ela cai em terra quando a própria pessoa consegue ver a mulher, quando ela consegue ouvir a mulher e fala, olha, não é nada daquilo que aquele cara falou, não. Ele é um machista. Então, muda tudo. Né? E com o espaço, principalmente, nós tivemos a terrível pandemia que não acabou, mas essa pandemia nos abriu, né, outros horizontes, a internet, as palestras, as participações online, os seminários online. Então, assim, nos trouxe essa oportunidade também. Acho que temos que aproveitar e nunca mais voltar, né, ao retrocesso do medo, né, tem que denunciar. Uma colega minha me contando que foi ameaçada também perto da casa dela por ser petista e ela mora na zona rural. E que então estavam jogando bombas perto da casa dela. E chegou mais ainda, um cara com uma foice batendo lá na porteira quando ela entrava. Né? E ela foi na delegacia. E a delegada falou para ela o seguinte, denuncie. Né? Quando você faz a denúncia, você já está se protegendo 70% daquela vítima, daquele perigo. Então, com isso aí, as mulheres precisam saber disso. Ah, mas eu tenho medo porque eu vou denunciar. Então, por isso, temos que estar junto e fazer essas políticas públicas de segurança para a mulher funcionarem de verdade. Porque o dia que ela colocar um basta dentro de casa, dentro do local de trabalho, dentro do próprio parlamento, né? Ela vai buscar a polícia, ela vai buscar a justiça sabendo que aquele agressor não vai se aproximar dela. Porque de tudo existe, mas tudo é uma evolução. Né? Para a gente chegar a essa organização que nós temos hoje, foi um longo caminho. Águida, eu achei interessante você falar em evolução. É preciso que todos nós façamos uma reflexão. Nesses últimos anos, a nossa vida ficou melhor ou pior? A nossa sensação de segurança aumentou ou diminuiu? Os sonhos e os projetos que nós tínhamos para nós mesmas, para nós mesmos e para as pessoas que nós amamos, eles ficaram com maior probabilidade de se realizarem ou não? Quando um governo corta verbas da educação, quando um governo corta verbas da saúde, ele está comprometendo a vida de todos nós que estamos nesse momento, mas também está comprometendo a vida das gerações futuras. Quando um governo faz desmontes na proteção ao meio ambiente, quando um governo aparelha os órgãos que deveriam servir de fiscalização e de promoção de políticas de preservação do meio ambiente, de segurança da mulher, de aumento da qualidade contínuo e programático para a educação, ele está, na verdade, comprometendo a existência das gerações futuras. Então, acho que é essa pergunta e é essa reflexão que nós devemos fazer. Quando nós vamos analisar as propostas e os possíveis candidatos que se colocarem para receberem o nosso voto de confiança, é essa pergunta que nós temos que fazer. Essa pessoa que está se apresentando, ela tem um histórico de vida que combina com aquilo que eu imagino para o futuro, com mais investimento em educação, em tecnologia, para que a industrialização do Brasil se torne uma realidade, porque não se faz industrialização onde tem os melhores empregos, com os melhores salários, com educação precária. Educação é um assunto que nunca pode sair da pauta e, principalmente, para aproveitarmos uma fala
do presidente Lula. Educação não é despesa, educação é investimento. Então é a pergunta que nós temos que nos fazer, sejamos homens, sejamos mulheres. Essas pessoas que se apresentam como pré-candidatos e que em breve estarão como candidatos para receber o nosso voto de confiança para o futuro, elas estão alinhadas a propostas de crescimento e desenvolvimento ou elas estão alinhadas com propostas de retrocesso, alinhadas com propostas de morte, de violência, de armamento? Recentemente, eu vi nas redes sociais um trecho de uma fala do atual presidente de suas lives de quinta-feira, em que ele dizia aproximadamente isso aqui: vocês que estão pensando em votar no Lula, vocês têm que saber que ele vai acabar com os clubes de tiro, que ele vai acabar com as lojas de munições. Se ele ganhar a eleição, no lugar dos clubes de tiro e no lugar das lojas de munição, ele vai fazer bibliotecas. Eu queria aquela sua risada tão gostosa e irresistível, Águida. Porque, para mim, um presidente que substitui clube de tiros e que substitui loja de armas e de munição por bibliotecas, tá bom demais. Mas esse é o plano de governo deles, né? Eu não gosto de discutir o plano de governo, né, de direitistas, de Bolsonaro. Eu gosto de falar do nosso plano de governo. Porque falar é muito fácil. Não tem aquele ditado, falar até papagaio fala. Eu uso né? muito esse ditado. Pois é. Então, você chegar aqui com um discurso pronto aí, eu sempre fui socialista, né? Desde pequeno. Nossa, as mulheres, né? Ora, para e vê o trabalho. Não é difícil hoje você saber da vida, né? Principalmente profissional de uma pessoa, da luta de uma pessoa. Porque falar, incrível é a promessa. Não, mas eu não prometo. Eu vou fazer o que for possível. O que é possível? Então não tem nada possível. Não, mas de repente apareceu verba de tudo quanto é lado. Né? Aí você fica pensando, poxa, porque Patos é uma cidade muito bacana, né? Nossa cidade Sim. é maravilhosa. Agora, nós precisamos da infraestrutura, nós precisamos realmente do saneamento, mas não. Quando você vai para uma reunião de saneamento, por exemplo, você não fala em sustentabilidade. Você fala só do dinheiro, só dos recursos. Menina, é muito dinheiro. E é muito dinheiro. Agora, aí é subestimar, né, a população. É subestimar a população. Se eu estou falando em 9 bilhões de gastos, o que é isso aí? Vai para despesa? Com o quê? Tem um conselho organizado para estar indo fiscalizar? E da mesma forma as políticas públicas para as mulheres. Então nós estamos organizadas em vários conselhos, em vários grupos, em vários movimentos. Aí esse é o avanço. Esse é o avanço, a organização das mulheres. Agora, o retrocesso, às vezes, as avaliações políticas que a gente faz, que nós retrocedemos lá para 1930. É verdade. Em algumas áreas, com certeza. Então, assim, esse retrocesso, quando você vê, por exemplo, nossa, os Estados Unidos que é bonito, esse povo vive mandando a gente para Cuba, para Venezuela, por que eles não vão para os Estados Unidos? Tudo que eles gostam nos Estados Unidos, então por que eles não vão para lá? Né? Lá, o armamento, né, tá liberado. Olha a matança. É uma tragédia todo dia. Olha a matança. E a população não concorda com isso, não. Não concorda. Né? Nós já vimos vários movimentos do povo na rua pedindo armas, não. Biblioteca. Com certeza, biblioteca. Então aqui para nós está mais fácil ainda. Né? Porque se Lula é eleito, né, nós vamos ter bibliotecas. Falando um pouquinho sobre biblioteca, porque eu não resisto, o primeiro trabalho formal da minha vida foi numa biblioteca, eu não resisto ao tema. Você sabia, Águida, que nós temos uma legislação desde 2010 determinando que toda escola tenha uma biblioteca e que o número de livros deve ser equivalente ao número de alunos. E o mais chocante, metade das escolas apenas atendem a esse requisito. Então, o que nós temos que ter em mente é que educação é um projeto contínuo. Nós não podemos tolerar um retrocesso sequer. Todos nós estamos assistindo o desmonte do Ministério da Educação, o corte de recursos de ciência e tecnologia,
O governo negou auxílio para a internet das crianças durante a pandemia. Isso comprometeu o futuro educacional no Brasil por, no mínimo, uma década. Então, é disso que se trata. Quando a gente traz nosso discurso e a nossa luta para o campo progressista, nós fazemos isso por quê? Porque não há outra alternativa que seja coerente com a visão de futuro que nós queremos. A pergunta é simples, nós temos que nos perguntar: qual o futuro que eu espero para mim e para as pessoas que eu amo? Eu fico vendo o retrocesso, né? Com a presidenta Dilma, nós avançamos principalmente para as diaristas, né? Para a carteira assinada ali, para aquela profissional que cuida da sua casa, que lava, que passa, que cozinha, né? E ao mesmo tempo nós vimos logo depois, né? Caso Madalena aqui, e eu fico pensando, né? Na infância, né? Nós temos um passado, o quanto era comum, né? As casas terem as criadas, né? Que trabalhavam ali, viviam e eram gratas, eram bem tratadas, mas nunca entraram no testamento. Nunca. É verdade. Não, fulano é da família. Você conhece alguma que entrou no testamento, Águida? Eu também não conheço nenhuma. Então, assim, são retrocessos, porque hoje essas mulheres perderam essa garantia de novo da carteira assinada. Pois agora, quem lucra, né, com a exploração do ser humano está feliz. Porque hoje a diarista, o preço baixou, né? Ele não precisa mais, ela não precisa mais assinar a carteira. Né? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Vamos viver todo mundo melhor. Você não precisa perder, né, a qualidade da limpeza, da segurança da sua casa, mas isso é um trabalho. E todo trabalho tem que ser remunerado. Né? Todo mundo, toda mulher pensa em aposentar. Hoje, olha o que eu vejo os jovens falar. Ah, não. Aí até um sobrinho falou: ah, que raiva, a hora que chegou na minha vez, virou essa confusão, né? Quer dizer, eu não vou aposentar nunca mais, tia. Eu falei: vai. Águida, isso que o seu sobrinho falou é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que lembrar que cada direito que nós perdemos, cada vez que nós abrimos mão de direitos que foram conquistados com suor, muitas vezes ao custo de vidas, porque alguns dos direitos que foram conquistados por pessoas que vieram antes de nós foram conquistados à custa da vida dessas pessoas. Então, cada direito que nós abrimos mão, cada direito que nós silenciamos diante da destruição, nós estamos comprometendo o futuro das próximas gerações. Certeza. É dos nossos sobrinhos, é dos nossos filhos, é daqueles que virão. Eu falei para os meninos esses dias, né? Se você trabalha mais de 8 horas por dia e o seu salário é apenas para você se alimentar, você é um escravo. Só a educação. Só a educação de volta. Eu fico vendo quantas universidades Lula construiu, o governo PT. Né? Ele foi mais de 50, né? Universidades, eram 18. E aí ele colocou mais. Então, assim, escolas técnicas, né? As escolas federais. O ProUni, que colocou mais negros na universidade que qualquer outro programa que já existiu nesse país. Agora, é muito triste você ver quem está formado por um ProUni, né? Por um FIES, quem estudou graças ao programa de governo. Hoje, né, ainda fala de Lula. Lula é um ladrão, fala, roubou, né, a sua preguiça porque te fez trabalhar e te fez gente, né? Roubou, né, aquela vida confortável, Nutella que você tinha ali, porque te botou para estudar e hoje você é um doutor, né? Então falta um pouco de consciência. E agora, outra coisa, eu falo isso para as mulheres também, e tem uns que ficam bravos comigo, né? Falar que é eleitor do governo genocida não te faz ficar rica, não, né? Porque nós temos 2 tipos de eleitores para essa situação que está aí. Ou é aquele muito rico, igual aquele que estava jogando gasolina fora ontem, que horror, né? Que um ser humano desse pensa, né? Ou é aquele, né, que está escravizado, que é tipo aquele o cachorro, né? Ele
faz parte da casa, é isso que nós já falamos, né? Só que ele come e dorme do lado de fora. Então, esse é o pobre de direita, né? Mas a minha patroa, linda, ela vota no Bolsonaro. Claro, né? Você vai ver por quê. Nós acabamos de falar, né? Da mão de obra barata. Agora, por que essa mão de obra barata está adorando isso, gente? Então, isso aí é um pouco da escravidão que não foi explicada nos livros de história que chegaram até nós, né? Romantizaram a escravidão. Ninguém lembra do que foi aquilo ali, ó, no lombo realmente, né? Mas falta, então, a educação, falta a cultura, falta a mulher acordar. Porque quando a mulher se dispõe a aprender isso, é o que eu te falo, ela aprende e com fraternidade, diferente do homem, né, que está ali disputando o poder, o machismo estrutural, né, o seu papel de homem, né? Não, a mulher não. A mulher, quando ela vem para uma disputa, você pode ter certeza que ela vem preparada, né? Eu falo a mulher de consciência, né? Porque você falou bem aí no início do programa. Não adianta você votar numa mulher que não representa. Exatamente. Né? Numa mulher que o presidente vai falar com ela para lá, pelo amor de Deus, e ela vai. Né? Então, assim, essa mulher não. Nós estamos falando de um espaço consciente, né, que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos falando de representatividade. Isso. Por quê? Quem entende o que é se sentir mulher, do que é se saber mulher, é só a mulher. Só a mulher sabe o que é ter medo todos os dias da sua vida, em qualquer lugar que você esteja. Você tem medo de ser silenciada, você tem medo de ser moralmente agredida, você tem medo de sofrer violência física, violência sexual, violência moral, assédio. E nós vamos tratar desses temas, nós vamos conversar muito sobre isso. Nós vamos falar sobre racismo, nós vamos falar sobre machismo estrutural e vamos, inclusive, contribuir para aquelas pessoas que queiram se desconstruir, né? Porque ter um olhar mais inclusivo para as mulheres também pode ser uma pauta dos homens, né? Porque existe toda uma desconstrução a ser feita pela nossa geração, para que a gente possa entregar um mundo mais justo, mais equilibrado, mais equitativo para as gerações que virão depois de nós. Isso mesmo, né? E nós já estamos partindo para o final desse primeiro programa, então é agradecer muito, né, e chamar as mulheres, venham participar conosco, nos acompanhem nas minhas redes sociais, venha fazer parte dos seminários, venha participar com a gente desse momento tão importante para as mulheres, que é de construção, e é aquilo que a gente fala, né? Botamos o pé na porta mesmo e chegamos para ficar na política. Isso mesmo. O lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Exatamente. Como é que é mesmo? Curte, compartilhe e venha fazer parte dessa rede de construção com a gente. Mulherando. É mulherando que nós vamos melhorar Patos, Minas e o Brasil. Dias mulheres virão.